Pai. Estamos aqui mais uma vez, Senhor, abrindo as nossas portas, Senhor, para fazer o nosso culto, meu Pai. Nosso culto no lar, Senhor. Abençoa todas as pessoas, Senhor, que vão nos assistir, que vão, meu Pai, absorver a semente, Pai. E que os corações sejam abertos, Pai, para que essa semente caia e fertilize, meu Pai, uma terra boa, Pai. Para que o Senhor possa dar crescimento em todas essas palavras que aqui vão ser mencionadas, ó Deus. Agradecemos ao Pai amado por mais esta rica oportunidade, por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez em família, prestando um culto a Ti, Senhor, este serviço, Pai, e tantas coisas que o Senhor nos faz, Senhor, nós estamos deixando de fazer algumas coisas que sempre fazemos nesses horários para entregar um culto a Ti, Senhor, e nesse momento, Senhor, o Seu nome tem que ser glorificado e honrado neste lugar. Não somos nós temos que nos diminuir para que o Senhor venha crescer grandemente nesse lugar. Quero agradecer, meu Pai, por o Senhor estar sempre conosco. Quero agradecer, meu Pai, por o Senhor estar nos dando força, por o Senhor nos estar dando sabedoria para lidar com todas as divergências que estão acontecendo. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor. Irmãos, Moisés foi escolhido por Deus para tirar o povo de Israel, que era aprisionado pelo maior exército da terra, na época, o Império Egípcio. E o povo de Israel foi tirado através de Deus. O Deus usou Moisés e tirou aquele povo das mãos de Faraó, como todos vocês sabem. Levou para o deserto, e naquele deserto havia necessidade de ser criados regulamentos para essas pessoas poderem viver uma após a outra. E o povo pediu para Moisés, nós precisamos de leis. Moisés, nós precisamos de leis. E Moisés assim o fez, pedindo a Deus as leis. E Deus queria fazer uma aliança com aquele povo. Porque Deus olhou lá de cima, irmãos, o grande Yahvé, grande Adonai, ou Jeová. Ele olhou lá de cima e ele viu várias nações na terra. Mas a que mais chamou a atenção dele foi a nação de Israel, a qual ele se sentiu mais à vontade de formar uma aliança, de formar um pacto com aquele povo. Então Deus, enviando Moisés, tirou o povo do Egito, levou para o deserto, e lá no deserto eles formaram uma aliança com Deus. E é assim, ó. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte. E 12 monumentos. Representava esses 12 monumentos as 12 tribos de Israel, né? Os 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor, né? Pacífico de bezerros, né? E Moisés tomou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança, ó irmãos, prestem bastante atenção, e tomou o livro da aliança e o levou aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo, dizendo: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco, sobre todas essas palavras. Então, meu irmão, você que não sabe, ou que você não sabia, eu sei que a maioria sabe, mas neste momento Deus formou um pacto com o povo de Israel, e a partir dali começaram a se tornar o povo de Deus, e Deus à frente daquela nação, né? Deus que comandava aquela nação. E aí Deus depois pede para Moisés fazer um tabernáculo, né? A arca da aliança é colocada no local santíssimo, e todas as vezes que as pessoas cometiam pecados, o povo, alguém precisava morrer. Quem que morria? O animal. Levava-se o animal para o sacerdote sacerdote sacrificava aquele animal e espargia sobre um altar
colocava fogo naquele altar, aquele altar queimava, né, a gordura e o sangue daquele animal, onde chegava diante das narinas de Deus como incenso suave. E ali Deus perdoava aquele indivíduo. Só que, meu irmão, é assim. Mais lá na frente, o rei Davi, o rei Davi, da tribo de Judá, desejava construir uma casa para Javé. A igreja pode se sentar. Perdão, viu, meus irmãos? É que tem bastante textos aqui e eu esqueci de falar que vocês podiam sentar. O rei Davi, da tribo de Judá, desejava construir uma casa para Javé, ou Jeová, onde a arca da aliança ficasse definitivamente guardada, ao invés de permanecer na tenda, que era algo local provisório, a tenda do tabernáculo, existente desde os dias de Moisés. Segundo a Bíblia, este desejo foi-lhe negado por Deus, conforme essa escritura lá em 1 Crônicas 28:3. Não edificarás a casa no meu nome, porque és homem de guerra, e derramaste muito sangue. Deus falou para Moisés, para Davi, né? Derramaste muito sangue. No entanto, isso seria permitido ao seu filho Salomão, cujo nome significa paz. Isso enfatiza a vontade divina de que a casa de Deus fosse edificada em paz, por um homem pacífico. Está lá em 2 Samuel 7:1-16, 1 Reis 5:3, do 3 ao 8, 8:17, 1 Crônicas 17:1-14, 22:6 e 10. Irmãos, preste bastante atenção. A presença de Deus ficava dentro do tabernáculo, aonde local santíssimo, que só poucas pessoas eram autorizadas a entrar naquele local, né? Só o sacerdote indicado por Deus que poderia entrar no local santíssimo do tabernáculo do Senhor, onde ficava a arca da aliança. Uma vez por ano, né, Arão ia lá, espargia sangue sobre aquele local, a arca da aliança, e todo o pecado do povo era perdoado. Irmãos, a presença de Deus, prestem bastante atenção, a presença de Deus ficava evidentemente naquele lugar. A palavra de Deus fala que sobre a arca da aliança o Espírito de Deus pairava. Que bênção do Senhor! Aleluia! De acordo com a Bíblia, irmãos, o templo de Salomão, também conhecido como o primeiro templo, foi o templo sagrado na antiga Jerusalém, antes da sua destruição por Nabucodonosor II. Após o cerco de Jerusalém, em 587 a.C., a sua posterior substituição pelo segundo templo, no século 6 a.C. A Bíblia hebraica afirma que o templo foi construído sob o reinado de Salomão, rei do Reino Unido de Israel, de Judá. Que durante o reino de Judá, o templo foi dedicado a Javé, ou Adonai, ou Jeová, cujo interior habitava a Arca da Aliança. O historiador Joséfo diz que o templo foi queimado 470 anos, 6 meses e 10 dias após ter sido construído, embora fontes rabínicas afirmem que o primeiro templo ficou de pé por 410 anos, e com a base em Seder on-Rabá, construção do local em 832 a.C., e a sua destruição foi em 422 a.C., e em 165 anos depois do que as estimativas seculares. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aí do outro lado, quando Davi fala assim, lá no salmista Davi fala assim, me alegrei quando disser, vou para a casa do Senhor. Era o templo de Salomão que ele falava, porque naquela época não existiam as igrejas, as instituições como existe hoje, correto? E o que acontece? Foram usados nessa construção do templo de Salomão, só para uma curiosidade de todos vocês, foram usados na obra 180 mil homens no trabalho. Foram gastos 108 mil talentos em ouro, 1.017.000 talentos de prata, e foram 7 anos para a construção. 7 anos. Essas referências estão em 1 Reis 5:15, 9:20-21 e 2 Crônicas 2:2. Irmãos, finalizado a primeira aliança,
Por que eu fiz todo esse esboço para vocês entenderem? A presença de Deus, irmãos, ela estava em evidência dentro do templo de Salomão. Havia um local dentro do templo de Salomão que também o Espírito de Deus ficava em evidência. Só que essa era a antiga aliança que o grande Yahvé, Adonai, ou Jeová, tinha feito com o povo de Israel. E nessa época, nós que somos considerados povo gentil, nós não éramos considerados pessoas de salvação. Para nós herdarmos a salvação, nós tínhamos que irmos até Jerusalém, né, e nos tornarmos judeu, segundo as leis dele. Nós, sermos circuncidados, e aí a partir dali ia passar a fazer um processo para nós nos tornarmos parte daquela nação e começarmos a obedecer as leis daquela nação, Torá, e de acordo com todas as escrituras ali nós seríamos salvos. Só que Deus percebeu, o grande Yahvé percebeu, meus irmãos, o grande Jeová percebeu, que seria impossível o homem se salvar através da lei. Porque eram tantas leis que o homem não era capaz de obedecer todas as leis. Então ela tornou a salvação algo assim, uma utopia de salvação. As pessoas não iam conseguir se salvar pela lei, porque era muita lei. E o homem não conseguia, porque o homem não carregava a presença de Deus dentro dele. O homem carregava a presença de Deus fora dele. O homem observava a presença de Deus dentro do templo de Salomão ou na Arca da Aliança. Então o que o homem fazia? Ele obedecia às leis que ele conhecia. Muitos judeus, desde pequeno, já era ensinado o Torá. Qualquer judeu sabe o Torá sem precisar ler um livro, porque eles faziam decoreba lá. Por quê? Eles tinham medo de morrer e de perder a sua salvação. Porém, meu irmão, Deus precisava de um novo plano para salvar toda a humanidade. E aí que entra nosso querido Jesus Cristo, né? Que através do seu sacrifício, né? O grande Yoshua, Jesus vindo, né? Para ser o último sacrifício vivo de Deus. E aí que entra, meu irmão, a nova aliança. Quando Jesus veio para os que são seus, e os seus o recusaram. E havia necessidade daquele povo recusar Cristo, para que a nova aliança fosse formada, para que o velho pacto fosse quebrado, porque Deus não podia quebrar o pacto. Deus, na sua infinita sabedoria, para Deus fala assim, passa-se os ventos, passa-se a terra, mas a palavra de Deus não passa, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus, ela não pode voltar vazia, ela tem que se cumprir. Então Deus, uma vez que tinha dado a sua palavra para uma nação apenas, ele precisava quebrar esse pacto. E para ele quebrar esse pacto, ele não podia quebrar o pacto. Ele precisava que o povo de Israel quebrasse o pacto para que ele pudesse se livrar daquele pacto e para que a salvação pudesse passar para toda a humanidade da terra. Porque Deus achava e sabia que a salvação era boa e que ele não queria que todo o resto da humanidade fosse para o inferno. Ele queria dar mais uma oportunidade para todos os povos do mundo. E ele não queria simplesmente salvar somente aquela nação. A partir desse momento, Deus, ele pensa, não, eu quero salvar toda a humanidade, mas toda a humanidade, eu não quero só que a salvação fique restrita para o povo de Israel. Então Deus vai e envia quem? O seu Filho amado, Jesus. Jesus desce, Jesus nasce numa mulher, Jesus cresce, e aos 33 anos, Jesus começa o seu ministério. Né? Jesus fica 3 anos cumprindo o seu ministério na terra. Então Jesus fez os seus milagres, Jesus fez as suas curas, Jesus ele
consolava as pessoas, ele curava as pessoas, ele tinha comunhão com as pessoas. Mas ainda não era tempo da nova aliança. Porque a nova aliança, meu irmão, o Novo Testamento, ele só pode ser firmado quando a pessoa morre. Um testamento, ele não pode ser aberto enquanto a pessoa está com vida. Aleluia. Então Jesus, ele veio para quem? Para o povo de Israel. Ele cumpriu a lei, mas em alguns aspectos ele fez algumas informalidades. Ele curou no sábado, ele fez muitas obras, ele fez muitas coisas. A mulher que foi trazida até a presença de Deus, de Jesus, né, no ato de adultério, que eles queriam que Jesus naquele momento fizesse, né, descumprisse a lei de Moisés. Mas Jesus, sábio e sabendo e conhecendo o coração de todos aqueles homens, o que ele fez? Falou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus, ele articulava porque ele era Deus. Ele sabia o que se passava no coração de todos aqueles homens, que o acusavam constantemente, que ele não era filho de Deus, e que ele expulsava demônios por Beelzebul, e que ele fazia tudo aquilo. Mas então Jesus, ele consegue passar por todos esses problemas, e aí Jesus se entrega, né, como um cordeiro ao sacrifício. Aleluia. E, irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso. Tem muita gente que imagina e fala, pensa assim, que assassinaram Cristo. Não. Jesus, ele se entregou ao matador. A vitória de Cristo, meus irmãos, não estava nem em vida, mas sim na crucificação. Porque como Moisés e os sacerdotes faziam no Velho Testamento, quando as pessoas pagavam, cometiam um pecado, e quem morria era um animal, para que aquela pessoa não fosse destruída por Deus, Jesus, ele precisava pagar o preço pela humanidade. Jesus era o Cordeiro de Deus, aleluia. Por isso que as pessoas falam na rua, você sabia que Jesus te ama e ele morreu por você? Aí você fala assim, como assim Jesus morreu por mim? Eu não sabia que Jesus tinha morrido por mim, não. Porque ele se entregou em sacrifício vivo. O último sacrifício vivo para Deus foi Jesus. Aleluia! E Jesus, ele fez isso, meus irmãos, por obediência ao Pai. E o Pai, grande Adonai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, primogênito, unigênito, para morrer por toda a humanidade. E aí onde entra a segunda aliança. Irmãos, eu quero que vocês abram as suas Bíblias aí. Jesus, ele é crucificado. Jesus, ele ao terceiro dia, ele vem e ressuscita. Pagou o preço. Ele recebe toda a honra do Pai, no céu, na terra e debaixo da terra. Lucas 22, 20. E Jesus, ele pagou o preço, meu irmão. Jesus, ele pagou o preço pela igreja. Mas qual igreja? A igreja Assembleia de Deus, a Deus é Amor, a Universal, a igreja Batista, a igreja da Congregação Cristã, dos Testemunhos de Jeová. Essa igreja que Jesus pagou o preço? Não. Jesus pagou o preço pela eclésia. Aleluia. A igreja invisível, a igreja que não tem paredes, a igreja que é o ser humano. Aleluia. Jesus pagou o preço por você e por mim, meu irmão. Jesus pagou o preço pela humanidade, não foi por paredes, não. O preço que ele pagou, Jesus morreu por morte de crucificação. Na época, era a morte mais horrenda que tinha. Essa morte era só colocada para os inimigos do Estado de Roma. Todas as pessoas que se levantavam contra o governo de Roma, Roma praticava essa morte horrível, que era a morte de crucificação. Jesus foi lá, sem, a palavra de Deus fala, como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. E quieto foi crucificado. Pagou o preço, meu irmão. Eu não paguei o preço pela igreja. Você que está me ouvindo aí, você também não pagou o preço pela igreja. Quem pagou o preço pela igreja se chama Yeshua. Deus salva, aleluia. Jesus de Nazaré, esse pagou o preço. Ele foi crucificado, ele foi humilhado,
E Ele pagou o preço. Eu nunca fui humilhado por igreja nenhuma, irmão. E nem você. Eu não paguei o preço pela igreja, nem você. Jesus de Nazaré pagou o preço. Yeshua, Deus salva. Aleluia. E Ele, meu irmão, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E Ele foi ter com seus discípulos. E Ele fez a menção de uma nova aliança naquele momento. Lucas 22:20, está escrito assim, ó. Da mesma forma, depois da ceia, Ele ceando com seus apóstolos, né? Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, naquele momento, Ele forma uma nova aliança com o ser humano. Daquele momento em diante, a palavra de Deus fala que o véu se rasga. O novo vem suprir o velho. O Velho Testamento, na hora que Jesus deu o último suspiro, que Ele fala naquela cruz do Calvário, que está tudo consumado, que Ele entrega nas mãos do Pai o Espírito dele. Naquele momento, meus irmãos, o Velho Testamento fica para trás e o Novo Testamento forma uma nova aliança com toda a humanidade. E neste momento, eu e você, que não somos judeus, que somos gentios, temos a possibilidade de ter comunhão com Deus. Mas aí qual que é a diferença, meu irmão? Ó, lá em Marcos 16, a palavra de Deus fala assim, ó: quem crer nisso e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmãos, a palavra de Deus ela é verdadeira. Jesus, Ele veio, Ele fez o seu ministério, Ele fez os milagres, Ele se entregou como um cordeiro ao matadouro. Ele foi morto por crucificação. Ele pagou o preço pela igreja. E hoje, meu irmão, nós vemos pessoas, líderes, que se acham no direito de querer ter a igreja do seu jeito. Irmãos, as palavras de Deus já foram escritas. Nós não podemos acrescentar uma vírgula ou tirar uma vírgula. A palavra de Deus já está escrita. Quem somos nós para queremos fazer do nosso jeito? Nós temos que fazer do jeito de Jesus. Porque Ele pagou o preço por nós. Não fui eu, nem você que pagou o preço, foi Jesus. Irmãos, lá em João 14, do 16 ao 18, fala assim, ó. Jesus, Ele precisava ir embora para estar junto ao Pai dele, para ser honrado pelo seu Pai, porque Ele foi obediente, Ele cumpriu a missão que o Pai colocou na sua mão. Jesus não quis glória aqui na terra. Todo o tempo que Ele estava aqui fazendo as maravilhas, as pessoas tentavam adorá-lo, Ele não permitia. Ele sempre falava que Ele veio aqui na terra fazer a vontade do Pai, e o Pai que enviou que merecia a glória, e não Ele. Jesus, Ele foi um filho obediente em tudo. A palavra de Deus fala que em tudo Ele foi provado, mas em nada Ele pecou. Irmãos, prestem bastante atenção aqui agora, ó. João 14, do 16 ao 18. Jesus fala assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus consolava as pessoas. Jesus estava com as pessoas. Jesus curava as pessoas. Mas Jesus precisava partir. Porque Jesus não podia ficar na terra e o Espírito Santo, o outro Consolador, estar aqui. Ele precisava ir para que ele voltasse, para que o Espírito Santo voltasse. O Espírito da verdade, onde, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece,
mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Irmãos, aqui é uma promessa de Jesus. Jesus ele fala assim: ó, meu povo, eu vou para o Pai, mas eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar outro Consolador, um Espírito da verdade. Um Espírito da verdade! Esse Espírito ele não coabita com a mentira, com o pecado. Esse Espírito, ele só está em evidência onde a verdade flora. Lá em Provérbios fala assim, ó. A palavra de Deus fala assim, ó. Que se você está praticando a iniquidade, e se você pratica a iniquidade, e você não quer conserto, você não vai alcançar misericórdia. Aquele que pratica o mal e não se arrepende dos seus atos, nunca alcança misericórdia. Mas aquele que confessa as suas transgressões e as deixa, confessa as suas transgressões e as deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aleluia! Irmãos, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele fez morada em mim e em você. A diferença, irmãos, é essa. A velha aliança, a presença de Deus era em evidência na tenda da congregação e depois, mais para frente, no Templo de Salomão, no local santíssimo, a presença de Deus era muito evidente naquele lugar. Ali era a casa de Deus. O local, Davi fala aqui, um lugar onde Deus iria morar. Mas Deus não deixou ele fazer. Mas, irmãos, por que Deus permitiu que o Templo de Salomão fosse destruído? Porque na nossa aliança, na nova aliança, não caberia o velho e o novo. Porque você não põe vinho novo em odre velho. Você não consegue, irmãos. Não tem espaço para o velho pacto e o novo pacto. Ou você vive no novo pacto, ou você vive no velho pacto. Não tem como você viver em Cristo Jesus e voltar para o Velho Testamento, querer o Templo de Salomão e achar que a evidência do Senhor está ali dentro. A Arca da Aliança, meu irmão querido, que eu sei que está me escutando aí do outro lado, ninguém sabe onde está. Os historiadores tentaram fazer os arqueólogos que são cristãos, tentaram fazer isso aí, mas aquele lugar aonde foi destruído o Templo de Salomão, hoje existe um muro da lamentação, e ninguém consegue pôr uma palavra, porque é terra santa, terra sagrada. E Deus já fez isso sabendo que aquele templo não poderia mais ser erguido, irmãos. Por quê? Jesus ia ficar em evidência. Como que nós vamos viver com Jesus e viver um velho passado no Templo de Salomão? Ou você vive em Cristo, com a nova aliança, ou você vive no Templo de Salomão como judeu na velha aliança. Não dá para ter as duas coisas. Vocês estão me entendendo? A presença de Deus, ela era evidente no Templo de Salomão, lá de Israel? Sim. Foi construído no Monte de Moriá, um monte santo, onde foi santificado. Naquele lugar, meu irmão, a presença de Deus estava em evidência. A palavra de Deus fala que em cima da Arca da Aliança o Espírito de Deus pairava. Vocês imaginam como era potencializada a presença de Deus num lugar desse? Mas então, as pessoas que ali iam, observavam a presença de Deus. A Arca da Aliança, ela vivia, onde eles iam, levavam a presença de Deus na Arca da Aliança. Hoje, meu irmão, você leva a presença de Deus dentro de você. Você vai para a igreja, para a escola, para o trabalho, para a faculdade, aonde quer que você esteja. Você é a Arca da Aliança. Aleluia! Você carrega a presença de Deus dentro de você. Aleluia!
Você é a casa de Deus, meu irmão. Você é a casa de Deus, minha irmã. Você é a nova arca da aliança de Deus. Aí eu te pergunto, meu querido, e eu te pergunto, minha querida, não precisa me responder, como que você está carregando a presença de Deus? Como que eu e você estamos carregando a presença de Deus? Lá em 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, olha o que a Bíblia fala. Lá em 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, fala assim, ó. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, meu irmão, para você que acha que Deus só quer o coração, cuidado. Para você que acha que você pode viver de qualquer jeito, que você vai herdar o reino de Deus, cuidado. Para você que acha que você pode ir na igreja e fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, cuidado. Porque nós, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que não foi dado que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Olha como a palavra fala, irmão. Quando nós aceitamos a aliança, aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a ser regidos pela palavra dele. Porque nós falamos, aceito a palavra de Deus, aceito a Jesus. Jesus está referenciado na palavra santa dele. E se você aceita Jesus, você precisa aceitar a palavra dele. E se você fala que aceita Jesus, mas quando a palavra de Deus chega até você, você repudia, faça uma avaliação na sua vida. Porque você é a casa de Deus, meu irmão. Quando as pessoas vão para a igreja hoje, tradicional, as igrejas, as instituições que existem hoje, todas as igrejas que existem hoje, as pessoas falam que ali é a casa de Deus. Não é. Ali é um templo onde os santos se reúnem. Se você buscar no dicionário cristão, a palavra eclésia, ela nunca se refere ao local, mas sim às pessoas que ali se reúnem. Aqui no meu lar é uma eclésia, uma igreja. E aonde tiver 2, 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. A palavra de Deus assim o fala. Então, as pessoas começam a falar que as igrejas são a casa de Deus e você não. Então você entende que se você for para a igreja e se você chegar lá e você for bem comportadinho, Deus vai ter misericórdia de você. E se você, a partir do momento que você sai daquela igreja, e você pode fazer tudo o que lhe apraz, porque você não é a casa de Deus, e sim a igreja onde você congrega. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? As pessoas falam que a igreja é a casa de Deus, e não você. E isso fica evidenciado em todos os lugares que as pessoas vão cultuar a Deus. Que ali naquele lugar, irmãos, nós precisamos arrumar a casinha de Deus, né? Nós precisamos pôr uma janela, nós precisamos pôr um piso, nós precisamos pôr um porcelanato. Porque aqui é a casa de Deus, tem que arrumar, irmão. A casa de Deus que você precisa arrumar, varão, é a sua. Eita. Aleluia! Bate o pó, irmão, desce no oleiro. Limpa a sua casa, irmão, que Jesus já saiu da casa santa, vindo buscar seu povo. Ele está na trajetória. E ele vai vir buscar eu e você. Bate o pó, chaculeja essa casa, limpa essa casa para que o Espírito Santo volte a reinar na sua vida, irmão. Quando você está praticando iniquidades, quando você comete pecados, Deus, através do Espírito Santo, ele deixa seu corpo. Ele se afasta de você. E nesse momento é um perigo para o cristão. Porque a palavra de Deus fala que o diabo ele fica ao derredor do crente, tentando tragar o crente, brumendo como um leão, tentando tragar o crente. Então se Deus, que está dentro de nós, deixa a gente, ele deixa também a proteção.
E o espírito mal, ele pode nos praticar muito mal, irmãos. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que sempre praticar o bem. Aleluia. Nós temos que sempre nos santificar. Irmãos, ó, lá em 1 Coríntios 3, do 16 ao 17, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Está lá em 1 Coríntios 3, 16, 17. Então, vocês estão percebendo que a evidência que nós somos a casa de Deus. Deus não pode habitar em paredes. Deus não pode habitar em objetos inanimados. Deus, ele habita em mim e você, irmão. Você percebe, irmãos, que na velha aliança o povo não tinha esse privilégio. Alguns, Moisés, a palavra de Deus fala que Deus colocou um espírito dentro de Moisés. Deus colocou o espírito dentro de Moisés. Deus colocou o espírito dentro de Davi. Deus colocou o espírito dentro dos profetas, Samuel e todos mais que ali estavam. Então esses homens, eles tinham o privilégio de ter o Espírito Santo dentro deles. Mas era só eles que tinham. Sansão, quando a sua força ficava em evidência, era o Espírito Santo que movia ele até aquela força subhumana. Mas o resto de todas as nações, ninguém tinha o Espírito Santo. E nós hoje, irmãos, basta você ajoelhar, basta você se entregar para Jesus, basta você abrir mão do velho homem e aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, que você tem o privilégio de ter Deus morando dentro de você, meu irmão. Glorifica, irmão, porque isso é maravilhoso. Nós podemos ter o privilégio de ter Deus morando dentro de nós. Glória a Deus. Esse é um privilégio de poucos. Irmãos, lá em 1 Pedro 1, do 15 ao 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, nós temos que buscar nos aproximar de Deus, se santificar, porque a vinda de Cristo está próxima. O crente que não estiver vigilante, vai ficar. O crente que não colocar sua casa em ordem, vai ficar. O crente que está buscando mais ser amigo do mundo e dos deleites desse mundo e não se estar próximo de Deus, vai ficar. Irmãos, isso é evidente. Isso é evidente. Nós recentemente percebemos uma grande divisão dentro das igrejas, um grande divisor de águas dentro da igreja, por conta disso, meu irmão. Por conta que muitas pessoas acham que você não precisa se santificar, que você não precisa se separar do pecado, que você não precisa, que Deus quer você de qualquer jeito. Irmãos, se Deus quisesse eu e você de qualquer jeito, para que Ele deu o Evangelho? Para nos corrigir? Para que Ele deu a Bíblia, a palavra santa, para nos corrigir, se Ele nos aceita de qualquer jeito? A palavra de Deus fala para a gente vir do jeito que a gente está, mas ela não fala para nós permanecermos errados da forma que nós estamos. Você crente, você cristão, conserte a sua casa. Aleluia! Porque o Cordeiro de Deus está retornando. Só que dessa vez, meu irmão e minha irmã, Ele vai vir com grande glória. Ele vai vir com poder. Ele vai vir como juiz. Ele não vai vir da forma que Ele veio da primeira vez. Ele vai vir com autoridade. Aleluia! E ai daqueles que serão colocados do seu lado esquerdo. Ai daqueles. A palavra de Deus fala que horrenda coisa é isso. Ai das grávidas nesse dia. Irmãos, o inferno existe. Da mesma forma que Deus existe, o diabo existe.
Da mesma forma que o céu existe, o inferno existe. Não queira ir para lá. Ainda há tempo, irmão e minha irmã. Nós estamos vivos, enquanto nós temos vida, existe a esperança, existe o arrependimento. Você precisa se arrepender, você precisa largar mão do pecado, abrir mão do pecado e aceitar o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador. Porque não é, irmãos, não tem outro caminho. A palavra de Deus fala que Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é a verdade. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. É Jesus que é o caminho, Jesus é a ponte, Jesus é a água, Jesus é a vida. Aleluia! E eu peço para a igreja ficar de pé nesse momento. Aleluia! Eu peço para que você aí do outro lado, você que está me ouvindo, se essa palavra mexeu com você, meu irmão e minha irmã, se essa palavra tocou no seu coração e você quer fazer uma aliança com Jesus nessa noite, eu peço para que você se ajoelhe aí do outro lado. Eu não estou te vendo, mas Jesus está, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Se ajoelhe aí onde quer que você esteja. E eu vou mencionar para você as palavras e você vai falar. Você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você tem que dizer com a sua boca, com o coração nós cremos, mas com a boca confessamos. Você tem que falar, eu aceito. E se você aceita, o céu está em festa. E se você não aceita, eu peço a Deus para que haja mais uma oportunidade na sua vida, meu irmão. Deus é misericórdia, Deus é misericordioso. Eu espero que haja mais oportunidade para você, meu irmão, para você, minha irmã. Porque até agora, todas as oportunidades que você teve, você não conseguiu alcançar a misericórdia de Deus. Mas hoje, para você que aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, hoje tem novidade de vida na sua vida, meu irmão. Eu vou orar por você. E todo mal vai cair. E todas as correntes irão cair. Porque a partir de agora, a presença de Deus vai se fortalecer dentro de você. Você vai passar, a partir disso, você vai ser morada de Deus, como a Arca da Aliança era, como a tenda da congregação era, e como o Templo de Salomão era no passado. Aleluia. Mas hoje, você e eu somos moradas de Cristo, e nós temos que glorificar, porque isso é um privilégio de poucos, meu irmão. Esse Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, mas eu e você, nós recebemos porque nós vemos, nós sentimos a presença dele. Eu quero agradecer mais uma vez a todos que estão aí do outro lado. Eu vou pedir para Deus, para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus te fortaleça. A igreja, eu peço para a igreja se posicionar em nome de Jesus. Irmãos, agradecemos a Deus por mais essa vida que está se rendendo, que está abrindo mão do pecado, que está se rendendo a Deus. Eu tenho certeza que a partir de hoje será algo novo na sua vida, meu irmão. A partir de hoje será algo novo na sua vida, minha irmã. Você que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai ter uma novidade de vida. Você vai ver como é maravilhoso servir a um Deus que zela pelos seus. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, meu Pai, a todos que estão nos ouvindo. Senhor, fortalece essas palavras nos vossos corações. Esconde, Pai, essas palavras no fundo do coração de todos eles, para que o diabo, meu Pai, não possa retirar essas palavras. Abençoa, meu Pai, essas vidas que se renderam a Ti, Senhor. Dá novidade de vida, Pai. Quebra as barreiras dessas vidas, ó Pai. Pai, arranca, Senhor, toda influência maligna na vida dessas pessoas que acabaram de se render a Ti, Pai. E que essas pessoas venham ter novidade de vida, Pai. Que essas pessoas venham ter, Senhor, fortalecimento espiritual. Faz dessas vidas a Tua casa, Senhor. Aleluia. Faz dessas vidas a Tua casa, Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos que receberam a Ti, Pai, neste momento, sejam, meu Pai,
considerados teus filhos, e que o nome de todos eles sejam escritos, Senhor, no livro da vida. Aleluia! Glória a Deus. Estamos felizes por você, meu irmão. E você que ainda não conseguiu se entregar, eu peço a Deus para que Ele tenha misericórdia de você. Tá bom, meu irmão? Vai ter outra oportunidade. Vamos dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.